Tá vindo lá o pregador da noite, nosso companheiro e amigo jogador de bola, Cauã Braguinha. Todo mundo. Não sabia que tava gravando aí, eu tinha falado melhor. Ei, som. Amém. Vamos fazer uma oração para começar essa noite? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, Pai, muito obrigado por este hype, Jesus. Que eu possa estar sendo usado neste momento, Jesus, que eu possa estar passando a palavra, Pai, que não seja a minha boca que fale, mas sim a Tua, Jesus. Usa a minha vida, Pai, que cada adolescente aqui, Senhor, possa ser movido pelo Espírito Santo, Pai, possa entender aquilo que a gente vai estar falando aqui, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então, o tema da nossa palavra dessa noite é casa na rocha versus casa na areia. Alguém aqui tem uma ideia do que significa casa na rocha versus casa na areia? Luiz. Quando a pessoa é firmada na palavra, quando não é. Mais alguém? Tem alguma ideia? Não? Basicamente é isso aí que o Luiz falou. Uma pessoa firmada na rocha é uma pessoa que está firmada em Jesus. E uma pessoa que é uma pessoa firmada na areia é uma pessoa que não está firmada em Jesus. A Bíblia ela é clara, eu vou te passar aqui duas partes da Bíblia em que ele fala sobre a casa na rocha e sobre a casa na areia. E a primeira parte, pode passar, está lá em Mateus. Meu Deus, ele passou errado. Procura lá, Mateus. Ó, é o outro. Ai, gente, a gente tá assinando nosso cartão de projetura ainda, mas um dia vai ficar bom. Vou dizer pra você quanto ele acha. Tá lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que diz assim: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. O que a gente entende aqui? Caiu a chuva, caiu os ventos, mas aquela casa não caiu por quê? Por quê, Thales? Ela estava alicerçada onde? Na rocha. Vitor, estava alicerçada onde? Na rocha. Então aqui a Bíblia fala que caiu os ventos, caíram as chuvas, mas ela não caiu porque ela estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Então o que a gente entende com esse versículo é que quando você está sobre a rocha, quando você está sobre a palavra de Deus, quando você obedece a Deus, você está sobre a rocha, você tem uma base em que mesmo que venham chuvas, mesmo que venham ventos, momentos ruins na sua vida, mesmo que você seja atacado, você não vai cair, você vai perecer. Agora, se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver se alimentando de Deus, você vai estar onde? Você vai ser uma casa areia, sua base será na areia. E você acha que você não vai cair? Você vai cair. Outro versículo lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 a 49, diz assim: eu vou mostrar. Agora é aquele versículo lá. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Só um segundo, gente. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Então aqui, novamente, em outro livro de Lucas, a gente percebe que quando a casa está sobre a rocha, quando a nossa vida está em Jesus, a nossa vida não vai ser destruída, a nossa vida não vai cair. Mas
O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que grande ruína daquela casa. O que a gente entende aqui? Quando a nossa vida está sobre a areia e não sobre a rocha, qualquer chuva, qualquer vento que tiver ali na nossa vida, a gente vai cair. Mas quando a gente estiver sobre a rocha, quando a gente estiver com os alicerces em Jesus sobre a nossa vida, é que a nossa vida vai ser transformada, é que a gente vai ter bases fortes, bases sólidas. Então a gente pode perceber aqui nesses capítulos que é primordial para você ter uma base sólida, você ter uma casa na sua rocha, é obediência a Jesus. E como a gente obedece a Jesus, gente? Vamos dar um exemplo aqui. Como a gente obedece a Jesus? Dá um exemplo. Gabriel. Respeitando os pais. Vitor. Isso. Orando. Lendo a Bíblia. Gabriela. Ser uma pessoa boa com atitudes boas em Jesus. Cadê Lulu? Lulu, dá um exemplo de uma pessoa que é obediente a Jesus. Faz devocional, é isso aí. Então não adianta a gente ouvir sempre a palavra, a gente sempre falar, a gente ter todo conhecimento, toda leitura, todo embasamento, toda teologia, se a gente não pratica. Vocês sabem qual que é a definição de fé? Obediência a Jesus. Não adianta a gente ter todo o conhecimento, não adianta a gente falar para o mundo inteiro, não adianta a gente salvar 1 bilhão de almas, se aqui dentro nosso coração não tiver fé, não tiver obediência a Jesus. Então, por meio deste versículo, a gente pode perceber que a gente precisa obedecer a Jesus. Quando a gente obedece a Jesus, a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração está sobre a rocha. Então, a base principal, a sua base aqui dentro, precisa estar na rocha, porque se você estiver na areia, o que vai acontecer? Qualquer ventinho que bater na sua vida, meu amigo, qualquer ventinho que bater, relacionamentos, pornografia, sexo antes do casamento, palavrões, desobediência, qualquer ventinho que bater na sua vida, a sua casa vai cair, a sua vida vai cair. Ô jogador, a sua vida vai cair. Então agora eu quero fazer uma dinâmica bem simples, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é uma casa na rocha e uma casa na areia. Consegue levantar essas luzes, Antônio? Desliga a mesa, liga de novo, daí aperta o program, daí aperta 1, 2, 3 e os 3 faders, sempre baixo. Preciso de 2 pessoas aqui, por favor. Luiz, Thales, sobe aqui, subam aqui. Uma salva de palmas, pessoal. Uhul! Vamos lá. Ó, exemplo bem simples. Ó, eu vou usar aqui. Vou usar você que é maior. O Luiz vai ser uma pessoa que a base, a sua casa está na areia. Beleza? Areia, entenderam? Na areia. O nosso amigo aqui, Thales, vai ser a base que está sobre a rocha. É um exemplo bem simples. Eu vou usar esse exemplo com pernas. Uma casa que está, isso aí, uma casa que está sobre a rocha possui as 2 pernas. Gente, é um exemplo, eu não estou falando que quem não tem uma perna, entendeu? É um exemplo. Mas quando a gente tem Jesus, você vai andar na sua vida com uma perna. Quando você tem Jesus sobre a sua vida, quando você obedece a Ele, ó, você tem as 2. E é você andando e Jesus contigo. Agora, quando você é uma pessoa que tem a casa na areia, você só tem uma perna. Você está sobre a areia. Então, qualquer vento que bater, ó, vai bombear. E uma hora vai cair. Tá vendo? Agora, uma pessoa que tem as 2 pernas, uma pessoa que obedece a Jesus, que ela anda com a sua perna e Jesus com a outra, como é que ela vai cair? Ela não cai. Ó, tá vendo? Não cai. Agora uma pessoa, ó, eu não vou ir rápido, coitada aqui, mas tá vendo? Tá vendo o quanto a gente sofre sem Jesus? Ó, tá vendo? Tá bom, obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. É um exemplo simples, mas vocês conseguiram ver agora
fisicamente mais ou menos a ideia do que eu quero te falar. Oi? Não, hoje não. Hoje não vou tocar em ninguém não. Mas vocês conseguiram entender a ideia? Rocha e areia? Conseguiram? Então quando a gente está sobre a rocha, quando a gente está sobre os mandamentos de Jesus, quando a gente obedece a Jesus, quando a gente obedece a Bíblia, é que as nossas bases, a nosso coração, a nossa vida vai estar sólida, vai estar sobre a rocha. Agora quando a gente não obedece a Jesus, quando a gente vai para festas, quando a gente vai para baladas, pega pessoas por qualquer coisa, quando a gente cola na prova, quando a gente fala palavrão, faz coisas que não devia fazer, meu amigo, você não está sobre a rocha não, você está sobre a areia, e qualquer vento que bater na sua vida, você vai cair. E quem que vai estar lá para te ajudar? Quem vai estar lá para te ajudar se você não está em Jesus? É você por você. E ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se amanhã você vai estar vivo. É uma coisa séria. Você quer ter a sua casa sobre a rocha ou você quer ter a sua casa sobre a areia? Você quer viver o seu dia e Deus que me ajude? Ou você quer ter uma casa na rocha, vivendo os seus dias para Jesus? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Você quer terminar assim? Ou você quer terminar uma pessoa que vive de qualquer jeito? É uma fala forte, é uma coisa forte, mas a nossa vida é assim, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então a gente precisa investir numa casa sobre a rocha. A gente precisa ler a Bíblia, gente. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a nossa verdade? É a Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Tem? Sabia que muita gente coloca uma Bíblia assim, ó, nas mesas aberta, que fala que está passando as escrituras pro ar? Olha só, que bênção. Sabe o que é pior do que você deixar a Bíblia aberta? Você deixar ela aberta lá e você não lê. Isso é pior ainda, sabia? Porque você deixa lá, o pessoal entra e fala, olha, uma pessoa de igreja, uma varão valorosa, e você não lê. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Ela não fala, a verdade está no ar. Ela fala, conhecereis. Conhecereis como, meu amigo? Lendo, ouvindo, se expondo. Você não vai conhecer lá no arzinho aqui, ó, cheguei, ó, meu Deus do céu, conheci. Não, é com a leitura. É você indo em eventos de igreja, você estando aqui no hype, indo na igreja, no culto. É assim que você vai conhecer a verdade. E assim que você se expõe, você começa a construir a sua casa na rocha, a sua vida cristã, a sua vida com Jesus. A gente pode ver nos nossos dias atuais, o mundo que a gente está vivendo. A gente está vendo tantas coisas que a gente nunca viu na nossa vida. Essa questão de homossexualismo tão forte hoje. Lá em Paris, vocês viram, o pessoal queria fortalecer essa questão de inclusão. Sim, é legal a inclusão, mas debochar de Jesus, o Salvador da terra. E se você estiver com a sua casa sobre areia, meu amigo, você vai ser influenciado por esses pensamentos. A Bíblia fala, você tem que conhecer a verdade para ela te libertar. Você precisa conhecer, porque se você não conhecer, não vai ser ela que vai te libertar não, meu amigo. Você vai ser influenciado por quem? Não é por Deus não, se você não buscar. É o diabo que vai te influenciar. Mesmo você achando que não vai ser ele, se você não está com Deus, você está com o diabo. Não importa, não existe meio termo. Vocês já viram aquela imagem de Jesus e o de Satanás? E o muro no meio? Tem um garotinho em cima do muro. E aí o Jesus fala assim, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. E o Satanás não fala nada. Fica lá quieto, o menino em cima do muro pensando, né? Será que eu vou com Jesus ou será que eu vou com Satanás? E daí o menino fica pasmo, né? Por que o Satanás não está chamando nada? Sabe o que ele disse? O menino perguntou, tá, por que você não me chama, não insiste? Ah, porque o muro já é meu. Então, ou você vive uma vida em Jesus 100%, ou você não vive. Ou você escolhe viver para Jesus, ou você escolhe combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé em Jesus, ou você escolhe não viver para Jesus.
Porque nos dias que a gente está hoje, se a gente não está com uma casa sólida, se a gente não está com uma casa sobre a rocha, você vai ser levado pelo vento, você vai ser levado pela chuva. Nossos dias hoje não é fácil não, gente. Nunca foi fácil. Você vai ver a Bíblia lá, pessoas tão famosas da Bíblia, Paulo, Pedro, os discípulos, como vocês acham que eles morreram? Vocês acham que eles morreram com 100 anos de idade? Morreram com pedradas. Sabe como é que Pedro morreu? Vocês viram Jesus na cruz? Sabe como é que Pedro morreu? Ele morreu na cruz, só que de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus. É forte, não é? É muito forte. E vocês acham que, como é que era a vida dessas pessoas? Você acha que é fácil ser cristão? Às vezes não é fácil não. Às vezes a gente vai passar por aflições. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo, pois eu estou contigo. Bote todo o peso que está nas suas costas na minha. Eu vou pagar os seus pecados. Coloque tudo para mim. Tudo que você fez de errado na sua vida, tudo que você se expôs, tudo que você fez, coloque na minha cruz e eu vou te perdoar. Gente, vocês conhecem a história de Paulo? Conhecem? Paulo era assassino de cristãos, assassino. Então pensa assim, se você não é assassino, então você já está melhor que ele. Paulo e Saulo, para quem conhece como Saulo, Paulo é que Paulo eu acho que era em grego e Saulo era em outra língua lá, em outro lugar. Então Paulo era assassino de cristãos, Paulo perseguia cristãos. E uma viagem de Paulo a Damasco, Paulo indo buscar cristãos para matar, Jesus, ele dá uma experiência para Paulo. Paulo e seus dois comparsas ali da guerra receberam uma luz muito forte e Paulo ficou cego. Eles caíram do cavalo, Paulo ficou cego. Nisso, Paulo foi levado a Damasco e um profeta que Deus mandou foi lá falar com ele e falou assim: a partir de hoje você vai seguir Jesus. E ele foi curado, ele voltou a ver. Então assim, se a gente for olhar para a história de Paulo assassino de cristãos, ria da cara, debochava, matava cristãos. E do nada, ele foi perdoado. Então você acha que eu e você não pode ser perdoado? A gente precisa se arrepender, gente. Se a gente não se arrepender, a gente não vai ter uma casa sobre a rocha. A gente precisa buscar a Deus. A gente precisa se expor à Bíblia, se expor à oração, ao jejum. A Bíblia fala: nem Jesus sabe quando ele vai voltar, só Deus sabe. E às vezes você está aí conversando com a sua amiga sobre besteiras, às vezes você está na escola fazendo besteiras. E se Jesus voltar agora, você acha que você vai para o céu? Pensa bem. Tudo que você fez, você não se arrependeu, você acha que você vai para o céu? Você acha? Quanto tempo você tem investido em Jesus? Quanto tempo? Pensa aí, para pensar agora, fecha seus olhos. Feche seus olhos, todo mundo, por favor. Feche seus olhos, sem risada. Agora pensa aí, na sua semana passada. Quanto tempo da semana passada você investiu em oração, você investiu em Bíblia, em jejum ou no hype? Pode abrir. Jesus, ele morreu por mim e por você. Morreu. Ele não brincou, ele morreu. Ele não foi só lá e morreu do nada, não. Ele sofreu, ele foi humilhado. E você acha que ele não merece o nosso tempo? Você acha que ele não merece que as nossas atitudes sejam feitas para ele, honrando ele? Porque muita gente acha que ser cristão é chato. Quem acha que cristão é chato é porque nunca viu uma vida de um cristão. Se você olhar o meu Instagram, se você olhar o Instagram da Júlia, meu amigo, a gente é cristão. A gente não para em casa. Toda hora é evento da igreja, toda hora é coisa com um amigo da igreja, toda hora estamos indo na praia, jogando bola, leitura bíblica, devocional. Em Curitiba, com mais 400 adolescentes, vivendo o mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida. A gente sendo transformado. Isso é uma vida chata? Viajando, espalhando evangelho, levando o ID. Você acha isso uma coisa chata? Às vezes a gente negligencia muito essa coisa de ser cristão. Mas quando a gente está buscando a Deus, quando a gente obedece a Deus, é que a gente está se alicerçando na rocha. Então Deus te chama, Jesus te chama: vem para mim, meu filho, eu tenho planos para você.
você precisa buscar mais de mim. E quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente se encher da palavra, mais perto dele a gente vai estar. O Espírito Santo, ele quer um relacionamento com você. O Espírito Santo, ele quer ser o seu amigo, seu irmão. Precisamos orar mais, precisamos entender. E a base que está no nosso coração, a nossa base interna, é o que vai definir o nosso futuro. Se a sua base está na areia, meu irmão, eu te digo, se você não melhorar, sua vida não vai ser boa não. Você pode parecer que vai ser boa, muitas vezes você vai pensar, ai, minha vida tá boa, sou rico. Mas uma hora você vai estar lá no seu quarto, você vai estar sentindo que você não tem sentido de vida, você vai estar passando por um momento de depressão, ou você vai sentir que você precisa de algo. Sabe qual é o nome desse algo? Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. Não sinta o peso disso, sinta amor. Ele morreu por mim e por você por amor. A maior entrega de amor da humanidade foi a morte de Jesus por mim e por você. Então que a gente possa se alicerçar na rocha, que a gente possa estar construindo uma casa sobre a rocha. E quanto mais a gente investir em Jesus, mais a gente vai receber lá no céu. Para quem me conhece sabe que antes eu não vivia assim. Eu ia na igreja, eu estava com amigos, eu tocava, mas eu não construía minha casa na rocha. A rocha estava lá, eu estava só sentado em cima da rocha. Mas se algum vento sério batesse em mim, eu voava. Mas depois que eu realmente conhecia Jesus, depois que eu tive uma experiência com Jesus e Jesus mostrou o tempo que eu não estava investindo nele, não tinha como eu ficar igual. Então a gente precisa buscar ter fundamentos sólidos sobre a nossa vida. Porque se a gente buscar a carne, os desejos da carne, você não vai ter um futuro bom. E o futuro bom que eu te digo aqui, porque pra gente, sem Jesus, qual é o sentido da vida? Tantas pessoas na nossa, que a gente passa assim, na nossa vida, a gente percebe assim o vazio que elas têm. Momentos felizes, mas daqui a pouco você olha pra elas, elas estão paradas, com uma cara de cansado. Uma vez eu tava na escola, e eu tenho uma amiga que eu tô tentando levar pra Jesus aos poucos. E eu cheguei na escola e ela tava com uma cara muito triste, muito triste, muito triste. Vi claramente um vazio no coração dela. E daí tal, ela tava triste, cheguei nela, falei, e aí, por que você tá com essa cara? É por causa de menino? Eu sabia que era o vazio, né? Só meti um migué, né? Pra não ser direto. É por causa de menino? Não. Por causa de prova? Não. Ai, então você tá sentindo, por acaso você tá sentindo um coração, um vazio no seu coração? Ela falou, tô. Eu falei assim, sabe qual que é o nome, sabe o que enche o seu coração, o que tira esse vazio? Eu falei assim, Jesus. Sabe o que ela falou? Eu sabia que você ia falar isso. Por que ela sabia? Porque ela viu uma luz dentro de mim. Você acha que no fundo eles não querem essa luz? Só que eles não estão dispostos a largar coisas terrenas, largar desejos terrenos. E a gente precisa estar disposto a tirar às vezes a madeira da nossa casa na areia, as pedrinhas da nossa casa na areia, para estar investindo numa rocha sobre a nossa vida. Então a gente precisa buscar mais de Deus, porque Deus tem plano para mim e para você. Amém? Pode passar. Vamos lá. Uma pergunta agora. Feche seus olhos aí, por favor. Pensa aí com você. E você? Como tem vivido a sua vida? Tem deixado que qualquer vento te derrube? Ou tem construído uma casa sobre a rocha, se fortificando a cada dia? Pensa aí. Você acha que você tem a cada dia mais buscado a Deus, a cada dia mais evangelizando, buscando mais na oração, no jejum, na leitura? Ou você acha que você não tem buscado? Você acha que você está investindo numa casa na areia, uma casa que qualquer vento ou qualquer chuva pode derrubar? Pense aí com você, pode abrir seus olhos. Pensou? Você está vendo? Com certeza que ninguém está satisfeito com o que busca. E se está, fique preocupado,
Porque até os maiores leitores, até as maiores pessoas que oram, não estão satisfeitos. A gente não merece o amor de Jesus, mas Ele amou tanto o mundo que ele dá esse amor, Ele dá essa oportunidade de arrependimento, de que a gente possa se perdoar, a gente possa pedir perdão para o Espírito Santo e que a gente possa ter um relacionamento melhor a cada dia. Então, como eu disse antes, como a gente deve se alicerçar na rocha? Buscando a Deus. Fala aí, buscando a Deus. Buscando a Deus. Buscando a Deus. Lendo a Bíblia. Orando. Jejuando. Respeitando os pais. Não colando na prova. Não falando palavrão. Tá vendo tantos de exemplos que a gente pode ter aqui? O pessoal da luz hoje tá fogo. Não é minha não. Faz parte disso. Então, a gente falou aqui agora coisas que a gente precisa buscar. Mas agora vamos lá. Vamos ter exemplos práticos. Eu quero falar para você que você não tenha dúvida do que é certo e do que é errado. Exemplos práticos de casa na areia. Desobediência, adultério, pornografia, colar na prova, desrespeito aos pais e tantos outros exemplos. Hoje você pode parecer engraçado para você, pode parecer algo bom, mas eu te digo, tá? Isso aí é pecado. Palavrão é pecado, pornografia é pecado. Então, se você está fazendo isso, se você está se expondo a isso, você está se afastando de Deus. E você não está investindo na rocha não, tá? Você está investindo na areia. Pode passar lá. Pode passar. Passa. É um livro de Romanos. Esse Gabriel é fogo, meu Deus do céu. Aê! Vamos lá. Ó, esse livro aqui é o livro de Romanos. Alguém conhece o autor do livro de Romanos? De Lolô não fala, sei que sabe. Não sabe? Tá bom. Alguém conhece o autor do livro de Romanos? Não pesquisa, não vale pesquisar. Larga o celular aí. Alguém sabe? Ninguém? Dá seu chute então, Lolo. Paulo. Isso aí. Então eu tinha falado antes aqui. Você lembra que eu falei da história de Paulo? Você lembra que eu falei que se ele era um assassino, foi perdoado? Imagina aí você. Você sabe quantos livros ele tem na Bíblia hoje? Dá um chute aí. 5, 3, 6, 8. Dá um chute. 10, 15, 14 livros na Bíblia. 14 livros na Bíblia. Meu irmão, não tem uma palavra na Bíblia. Eu não tenho nada. Ele era um assassino de cristãos. Depois, ele teve 14 livros na Bíblia. Quem diria que um assassino de cristãos teria 14 livros na Bíblia? Então vamos ver o que diz lá. Porque os que se inclinarem para a carne, cogitam das coisas da carne. Se inclinar para a carne, meu irmão, é investir na casa na areia. Se inclinar para a carne é você construir uma casa na areia. E quando você investe na sua carne, quando você investe nos desejos da sua carne, na mentira e tantas outras coisas, você vai ser influenciado por ela. E a carne é de quem? Diabo. Agora vamos ver o que diz em seguinte: mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Para quem se inclina do Espírito Santo, para quem investe no Espírito Santo, quem investe na palavra, vai ser influenciado pela verdade. É a verdade que liberta. Qual é o nome da verdade? Não, qual é o nome da verdade? Jesus Cristo. Também é Bíblia, tá certo? Jesus Cristo. Então quanto mais a gente buscar de Jesus, mais a gente vai ser influenciado por Ele. Fala assim: quanto mais a gente buscar, mais alto, quanto mais a gente buscar a palavra, mais influenciado por ela a gente vai ser. Agora, quanto mais a gente buscar os desejos da carne, mais influenciado por ela a gente vai ser. Não se esquece, quanto mais a gente buscar Deus, mais influenciado por Ele a gente é. Quanto mais a gente buscar os desejos da carne, mais influenciado por Ele a gente é.
Beleza? Próximo, João, livro de João. Diz assim, João 16:33. Eu disse essas coisas para mim, que vocês tenham paz neste mundo. Presta atenção. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo quando a gente vai construir a casa na rocha, a Bíblia fala, a verdade fala, neste mundo a gente vai ter o quê? O que a gente vai ter? O que a gente vai ter? Aflições. O que é aflições? Vai ter um momento que a gente vai estar triste, vai ter um momento que a gente vai sentir raiva, mas calma, pera, Jesus fala, espera, eu venci o mundo. Então Jesus fala, se você colocar os seus medos, os seus problemas em mim, eu venci o mundo, meu irmão. O que é para mim vencer o seu pecado? Quanto mais você investir em Deus, mais influenciado por Ele vai ser. Então, busque mais. Você vai passar por momentos ruins, sim, eu passo, o Antônio passa, a Júlia passa, os pastores passam, mas calma, eu venci o mundo. Então busque mais, meu filho, busque mais, e eu vou entregar mais para você. Enquanto mais a gente se encher do Espírito, mais alicerçado na rocha a gente vai estar. E o último livro para terminar, está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para se perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. O que isso quer dizer, Gabriela? O que isso quer dizer? O que eu acabei de falar. Se a gente confessar nossos pecados, se a gente falar com a nossa boca, o que vai acontecer? A Bíblia fala, você precisa confessar seus pecados para outra pessoa. Então, se você confessar seus pecados, quem é fiel? Deus. Se você confiar seus pecados a Deus, você confessar para outra pessoa, Ele é fiel e justo para te falar assim: meu filho, eu te perdoo. Deus não perdoa Paulo, por que Ele não pode perdoar você? Não importa o que você fez, não importa as besteiras que você tenha feito na sua vida, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então, Ele te ama. Se Ele entregou o Filho dEle por mim e por você, pecadores, imagina o que Ele não faria para nos perdoar. Então, coloque seus pesos, coloque seus pecados na cruz, de todo o seu coração, porque Deus conhece o seu coração, e você vai ser curado daquilo. A Bíblia fala que se você realmente se arrepender de todo o vosso coração, lá no céu, mesmo que você chegue lá, ai Deus, e aquilo lá que eu fiz e que eu pedi perdão, ele vai falar, aquilo lá é o quê? Ele não vai nem se lembrar. Ele é fiel e justo, entendeu? Diz assim, fiel e justo. Amém? Vamos para os hubs agora. Vamos para os hubs. Coloca uma música agitada aí, Gabriel, no Spotify. O seu tempo, jogador. Aumenta o som, DJ. O pessoal da mídia hoje tá devagar, hein? Meu Deus. Só uma benção. Posso ver o autor da vida escrevendo a história de uma geração, levantando o seu exército para cumprir o desejo do seu coração. Posso ver o autor da vida escrevendo a história de uma geração, levantando o seu exército para cumprir o desejo do seu coração. Começa em mim, Senhor, começa em mim, Senhor,
a geração.